Olá, queridos! Estamos de novo estudando. Glórias ao nome de Deus, que tem sua palavra viva, a Bíblia Santa, para que nós possamos estudar, entender as verdades de Deus e não sermos confundidos. E eu louvo ao Senhor porque estamos fazendo esse estudo bíblico exclusivamente com a Bíblia aberta. Este livro que eu uso aqui, Estudos Bíblicos, ele é somente um livro de perguntas e respostas, aonde me indica na Bíblia onde estão as respostas às perguntas que o mundo faz. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar a besta de 10 chifres de Apocalipse 13. Quem é a besta? Um estudo tão esperado que pessoas pediram tantas vezes, hoje nós temos a chance de estudar. Vamos estudar juntos, não sem muita oração. Temos que pedir a Deus que na sua misericordiosa bondade nos ajude. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai Celestial, obrigada por nos abrir os olhos, por nos fazer entender, por nos dar clareza. Senhor, estamos aqui não só envolvidos por essa verdade, mas com clareza mental sobre todas estas coisas que o Senhor quer nos mostrar, porque Teu Espírito tem interesse por nós. Senhor, obrigada por estas verdades. Não teríamos aprendido se não tivesse o Senhor se revelado. Obrigada, Senhor. Abençoe essa pessoa que está estudando, que estes estudos cheguem aos confins da terra. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã que está me ouvindo, em nome de Jesus, você já tomou sua decisão, já sabe que a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Mas também tem outra coisa a lhe dizer, é preciso que você entenda os outros símbolos do Apocalipse. Hoje vamos estudar quem é a besta. No entanto, eu preciso falar uma coisa para você. Você tem falado isso para sua família? Mande, inscreva-se, coloque mais pessoas inscritas nesse canal, faça com que outras pessoas tenham acesso a isso. Irmãos, em nome de Deus, não deixe a sua cabeça girar em torno de qualquer coisa do interesse dessa sociedade maldita. Esse material tem que chegar ao planeta todo. Faça pessoas se inscreverem aqui para que elas possam entrar em contato com a verdade pura da palavra. Entre em contato com isso, espalhe isso no mundo, faça isso acontecer diante do universo. Que Deus abençoe você. Vamos estudar. Qual é o primeiro símbolo de Apocalipse 13? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Isso mesmo. Qual é o primeiro símbolo? Diz assim: E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Você se lembra de Daniel capítulo 7? Que Daniel tinha visto sair animais de dentro do mar? Aqui, João está vendo ali sair de dentro do mar, do meio dos povos, lembra? Mar é igual a povos. E o que é uma besta? É um reino, não é isso mesmo? Olhe bem. Olha, vou ler de novo. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmias. O que ele viu sair do mar? Presta atenção aqui. Conforme já foi aprendido no estudo do livro de Daniel, uma besta em profecia representa algum grande poder ou reino terrestre. Uma cabeça, um poder governante, chifres, um número de reinos, cabeças ou chifres coroados, poder político, águas, povos, multidões, nações e línguas. Lembra Apocalipse 17:15? Lembra disso? Cada um desses símbolos. Agora veja. As bestas, as que se referem em Daniel e São João, são impérios. A besta de 10 chifres é o poder romano. A cabeça é o poder governante do corpo. As cabeças desta besta representam governos sucessivos. É isso mesmo. Como é essa besta mais amplamente descrita? Verso 2 na primeira parte. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Você se lembra do leopardo lá do livro de Daniel? Tá lembrado? Avante! E os seus pés como de urso, a sua boca como de leão. Os animais de Daniel, lembra? E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Ai. Quem é o dragão? Satanás. Avante, presta atenção nisso aqui agora. Esses são os característicos dos 3 primeiros símbolos de Daniel 7. O leão, o urso, o leopardo representam aí os reinos de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E sugerem representar essa besta o reino simbolizado pelo 4º animal de Daniel, ou Roma, ou a ele pertencer. Ambos têm 10 chifres.
Semelhante ao dragão de Apocalipse 12, tem cabeças, 7 cabeças. Mas como o dragão simbolizava Roma em sua inteireza, particularmente na sua fase pagã, esta, como a ponta pequena, surgindo das 10 pontas do quarto animal de Daniel 7, representa Roma em sua forma última ou papal. Tanto ela como a ponta pequena têm uma boca que fala grandes coisas. Ambas fazem guerras aos santos de Deus. Ambas continuam pelo mesmo espaço de tempo. É óbvio que está falando do mesmo ser, tá bom? Visto em épocas diferentes, por apóstolos diferentes, por profetas diferentes, mas é o mesmo poder. Dando amplo significado ao símbolo, a Bíblia Católica de Douay, numa nota sobre Apocalipse 13:1, explica da seguinte maneira as 7 cabeças da besta. Isso aqui está na própria Bíblia Católica. Olha o que lá explica. As 7 cabeças são 7 reis, isto é, 7 reinos ou impérios principais que exerceram ou exercerão poder tirânico sobre o povo de Deus. Destes, 5 eram já caídos, ou sejam, as monarquias egípcias, assíria, caldaica, persa, grega. 1 existia, isto é, o Império Romano, e o 7º e maior deveria surgir, isto é, o grande anticristo e seu império. Que a 7ª ponta representa o anticristo, poucos duvidarão. Isso está escrito na Bíblia Católica. Interessante, né? Você não acha interessante isso? Eu também. Avante! Que deu o dragão a essa besta? O finalzinho da parte, a última parte do versinho 2 de Apocalipse 13. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Quem está por trás desta igreja? Satanás. É fato histórico, inconteste, que com os últimos imperadores romanos, a partir de Constantino, a religião do governo romano mudou de pagã para papal. Que quando Constantino removeu a sede do seu Império de Roma para Constantinopla, em 330 Anno Domini, a cidade de Roma foi cedida ao bispo de Roma, que, de Constantino e seus imperadores, recebeu ricos presentes e grande autoridade, que após a queda de Roma, em 476 Anno Domini, o bispo de Roma se tornou o poder mais influente na Roma ocidental e, por decreto de Justiniano, de 15 de março de 533, foi declarado cabeça de todas as santas igrejas, e numa carta do mesmo ano foi chamado corretor dos hereges. Isso é muito sério, presta atenção. Assim, Roma pagã tornou-se Roma papal. A sede de Roma pagã tornou-se sede de Roma papal. Uniram-se igreja e Estado, e o poder perseguidor do dragão foi conferido ao professo chefe da igreja de Cristo, ou Roma papal. Como disse o Dr. Hatton Guinness no seu livro O Romanismo e a Reforma, em inglês, na página 152, ele diz: o poder dos Césares ressurgiu do domínio universal dos papas. Outra pergunta. Como são descritos o caráter e a obra, período de supremacia e grande poder da besta? Apocalipse 13, 5-7. Eu vou ler para você. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses é a mesma coisa que 1260 dias, ou 1260 anos. Tá bom? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. É verdade mesmo, irmãos? É isso que acontece. Você já percebeu que todas as igrejas têm, além do restinho, de um cordão umbilical grudado em Roma, porque ainda guardam o domingo, que é uma instituição romana, todas as nações pedem a bênção ao Papa antes de começar seus governos? É isso mesmo que você está ouvindo? Todas estas especificações são satisfeitas plena e exatamente pelo papado e identificam a besta aqui descrita como encarnando o mesmo poder representado pela fase da ponta pequena daquele animal de Daniel 7 e a ponta pequena de Daniel 8 em suas feições principais e essenciais de sua obra. É isso mesmo. Irmãos queridos, esse poder perseguidor na terra que perseguiu durante a Idade Média o povo do Senhor, que não permitiu que a Bíblia fosse aberta, que inventou doutrinas, é o poder do papado.
Infelizmente, eu sei que isso pode estar lhe doendo. Eu quero lhe dizer uma coisa com todo carinho e com todo respeito do mundo. Eu não posso lhe enganar. Eu não posso lhe esconder essa verdade. É assim. Isso é verdade. Por mais maravilhoso que possa parecer, este é o poder descrito na palavra de Deus. E o Senhor Deus te pede para sair de lá. É isso mesmo que o Senhor Deus pede. Que devia ser afligido a uma das cabeças da besta. Presta atenção, Apocalipse 13, o verso 3. Olha o que diz aqui, Apocalipse 13, verso 3. Olhe bem. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, uma das cabeças deste animal, do papado, seria a ferida de morte. Presta atenção. Essa ferida foi infligida à cabeça papal quando os franceses, em 1798, entraram em Roma e levaram prisioneiro papa, parecendo por algum tempo haver sido abolido o papado. De novo, em 1870, foi tomado ao papado o domínio temporal e o papa passou a considerar-se prisioneiro do Vaticano. Até 1929, a situação se havia mudado ao ponto de combinarem um encontro, o cardeal Gaspari e o primeiro-ministro Mussolini, no histórico Palácio de São João Latrão. A fim de terminar uma longa pendência, voltou ao papado o poder temporal para, na linguagem do Catholic Advocate, da Austrália, 18 de abril de 1929, página 16, curar-se uma ferida de 59 anos. A primeira página de São Francisco Chronicle, de 12 de fevereiro de 1929, trouxe gravuras do cardeal Gaspari e Mussolini, que assinaram a concordata e a legenda: curam a ferida de muitos anos. Interessante isso, né? Aqui a palavra de Deus diz que essa ferida mortal seria curada, e foi curada. Aconteceu em 1798 a ferida, quando ali o Berthier, o general de Napoleão, entrou e prendeu o Papa, tá bem? Naquela ocasião, ao prender, só foi salvo e resolvida esta ferida em 1929. Isso é muito sério. Avante, ó. Que se diz do cativeiro e queda do papado? Olha lá, Apocalipse 13, 10. Olhe bem. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Lembra o quanto a igreja matou? Aconteceu com ela também. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Interessante isso. Muito interessante mesmo. Agora, ver Salmo 18, 25. Aqui pede, nesse estudo, para a gente dar uma olhadinha em Salmo 18, 25. Abre a sua Bíblia em Salmo. Vamos dar uma olhadinha o que está escrito lá. Salmo 18, verso 25. Eu acho fantástico esses estudos desse livro, Estudos Bíblicos, porque nos dá muita base bíblica para a gente continuar falando o que fala. Salmo 18, verso 25 diz assim: com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero. Avante, olha o que mais. E o 26 também diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás implacável. Está escrito na Bíblia. É verdade. O que fez, recebe em troco, né? De volta. Avante. Agora, Salmo 109, 17. Aí mesmo, na tua Bíblia. Salmo 109, verso 17. Eu tô com uma Bíblia nova aqui. Não sei se vocês perceberam que eu usei a minha Bíblia durante mais de 25 anos. Mas eu recebi uma Bíblia novinha. É uma Bíblia em grego e em hebraico. Uma Bíblia linda em português, grego e hebraico. Então tem aqui uma série de coisas interessantes para eu ver. Salmo 109, verso 17, diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Isso é muito sério. Isto é muito sério, gente. Isto é sério demais, 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 demais. Senhores, eis um momento seríssimo da nossa história para a gente poder entender algumas coisas. Mais um pedacinho da Bíblia, Jeremias 50, 29. E você sabe que o livro de Jeremias, ele é um livro profético, né? Quase todo ele. Jeremias, vai lá no livro de Jeremias. Eu estou esperando você achar, porque assim a gente faz e lê juntos. Jeremias capítulo 50, verso 29, diz assim. Eu vou ler com você para que a gente tenha os dois, você e eu, o mesmo entendimento. 50, verso 29 diz: convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez, fazei-lhe, porque se ouve arrogadamente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Babilônia
é um dos símbolos da igreja papal, né? Avante, Apocalipse 16, 4 e 6. Outro momento em que a palavra de Deus diz que daria em troco de volta o que ela fez. Apocalipse 16, verso 4 e 6 diz assim: E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E viu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és e que eras, e santo que és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes darás de beber sangue, porque disto são merecedores. Sério, não é? É isso mesmo que você está ouvindo. Você sabe que uma das pragas será a transformação da água em sangue. E o primeiro local onde isso acontecerá, um dos locais onde isso vai acontecer com mais certeza, é no papado. Diz que eles beberam, derramaram o sangue dos santos, terão que beber sangue também. Isso é muito sério, viu? É isso mesmo. Fica tranquilo que nós vamos estudar juntos isso. Avante agora. Que perguntas feitas por seus adoradores indicam a supremacia que esse poder alcançaria? Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha o que o povo que a adora diz. Quem que é igual a ela? Quem que pode batalhar contra ela? E é isso mesmo que as pessoas dizem. Dizem que é um poder tão forte que ninguém vai poder contra. Esquecem que o Deus do céu é o maior poder que existe. Que extensão alcançará a adoração desse poder? Apocalipse 3:8. Que extensão vai alcançar este poder de adoração? Apocalipse 13:8. E adoraram-no todos que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É isso mesmo que você ouviu. Quem adora esta besta, este poder, não tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Qual, disse São João, seria o fim dessa besta? Apocalipse 19:20. Vamos ver qual é o fim dela? Apocalipse 19:20. O Senhor Deus diz, quando o Senhor Deus fala, não tem como sair fora disso. Apocalipse 19, verso 20 diz: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre. Todo este poder, todo esse povo que faz isso será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, que é aquela segunda morte, lembra? Lembra que nós já estudamos sobre isso? Lembra disso? Que é quando o Senhor Deus exterminar e purificar essa terra com fogo? Não vai subsistir para sempre. Olha só, avante, presta atenção. Em que idêntica linguagem é a sorte do quarto animal descrita no capítulo 7 de Daniel? Daniel 7:11. Perceba como a linguagem é muito parecida. E a última pergunta nossa de hoje, mas eu preciso muito que você veja. Daniel 7, verso 11, também foi dito algo parecido. Olha o que diz aqui. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que este animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. É o mesmo que João viu. Exatamente. Meus irmãos e minhas irmãs que estão me ouvindo, em nome de Jesus, esta primeira besta do Apocalipse, Apocalipse 13, é o papado. E quem adora e aceita, o que é adorar? Adorar é aceitar as exigências e os reclamos e os direcionamentos de uma igreja apóstata, uma igreja que apostatou. E você precisa saber disso e tomar posicionamento. Você tem que se posicionar. Una-se ao povo do Senhor na terra. O povo que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. O povo que... Eu não estou falando que o povo é perfeito, eu estou falando que esta igreja é a igreja que, pela graça e poder de Deus, é a igreja do Senhor, cheia de gente imperfeita, mas é a igreja do Senhor. Vou orar com você. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome por nos revelar de forma tão clara as tuas verdades ao estudar o livro de Daniel e Apocalipse, ao estudar a tua palavra, ao estudar a Bíblia. Abençoa-nos, Senhor, encha-nos do teu poder, reorganiza a nossa vida para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo. No próximo estudo nós vamos estudar o que é a imagem da besta. Vamos estudar juntos. Espero você lá.